Olá a todos, eu sou o professor Eisenhower, estudante de Educação Física da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Faculdade do Esporte Zefeco. Bom, eu juntamente com a professora Brenda e o professor William, estamos com a diversidade de vídeos falando sobre boa alimentação, sobre sedentarismo e hoje eu quero falar sobre os benefícios da boa prática esportiva. Bem, por que praticar esporte? Podemos observar no mais diversos lugares pelos quais diversos meios que há uma ampla difusão dos benefícios da prática esportiva, principalmente em lugares óbvios como academias, centros esportivos e também hospitais, postos de saúde e afins, possível vislumbrar cartazes que incentivam o esporte, né? A primeira relação que podemos estabelecer é da prática esportiva e de qualidade de vida. Uma vida realmente plena, saudável, com qualidade necessita que o corpo e mente sejam saudáveis, em pleno funcionamento das suas atividades, como vigor, energia e força, né? Bem, vamos à raiz do nosso vídeo, que é quais os benefícios da prática esportiva. Bem, eu posso falar uma delas que a vida só pode ser realmente vivida na sua plenitude quando se tem saúde. Quando se goza de boa saúde, temos condições de fazer tudo o que precisamos e desejamos em nossas vidas, com toda a disposição que nos demanda. De imediato, os benefícios da prática esportiva atingem o corpo de pessoas em questão. Entretanto, a mente também se beneficia dela em todas as suas etapas de execução. Bom, irei citar aqui um dos benefícios sobre uma boa prática esportiva. Primeira delas, faz bem para o corpo e mente. A prática esportiva ela tem um potencial de atingir o ser humano em toda a sua totalidade, causando efeitos positivos no organismo, nos aspectos físico, biológico do indivíduo e também para o âmbito mental e emocional. Segundo dela, aumenta a oxigenação do cérebro. Durante a execução do exercício físico, o organismo produz uma quantidade ainda maior de oxigênio para o cérebro. Isso ajuda a aprimorar as funções cognitivas e de raciocínio da pessoa. Terceira dela, estimula as atividades cognitivas. Faz com que uma atividade esportiva, isso mobilize uma série de capacidades e funções mentais, como agilidade, raciocínio rápido, pensamento lógico, percepção mais clara, reflexos mais rápidos, entre outras. O número 4, aumenta o colesterol bom e diminui o colesterol ruim. É comprovado que fazer um esporte em pouco mais intenso e com uma certa frequência aumenta os índices de HDL, né, o colesterol bom, e diminui o LDL, colesterol ruim. 5. Fortalece os ossos. A prática regular de atividade física, ela auxilia na construção de massa óssea, no fortalecimento e manutenção da mesma. 6. Melhora o sono. Quando se efetua atividade física, o nosso corpo gasta mais energia e consegue, no horário adequado, ter um bom sono, ou seja, você vai dormir melhor. Número 7. Fortifica os músculos. Os músculos são mobilizados no momento da prática esportiva, sendo um dos principais responsáveis pela movimentação do corpo. Um músculo forte, saudável, garante uma melhor movimentação e menos cansaço. Número 8. Aumento de capacidade do cardiorrespiratório. Você terá muito mais fôlego, uma capacidade pulmonar e respiração muito mais melhorada, muito maior. Além disso, o coração será capaz de bombear mais e melhorar o fluxo. Número 9, ela reduz o estresse. Um dos grandes benefícios do esporte da prática de atividade física é a redução do estresse. Quando você é uma pessoa fisicamente ativa, sua mente afasta os pensamentos negativos. Isso porque os exercícios estimulam a produção de endorfina, que são substâncias que o nosso cérebro produz quando estão relacionados ao relaxamento e bom humor. Além disso, a prática esportiva também pode combater e evitar problemas psicológicos como a depressão. Número 10. Aumenta a autoconfiança. A prática do esporte também está relacionada à autoconfiança. Isso porque, na medida em que a sua força e resistência aumentam, você se sente melhor. Isso influencia em outras áreas da sua vida pessoal ou profissional. Afinal, quando você se sente bem consigo mesmo, você se sente mais confiante e determinado. Portanto, não é somente na aparência que você terá ganhos com o esporte. A imagem de si mesmo ficará melhor para você. Fala galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é William, vocês já me conhecem, eu estive na aula anterior e hoje eu vou estar dando sequência à aula que o Eisenhower iniciou
E assim como ele, eu vou abordar as questões dos benefícios da prática esportiva. Enfim, vamos lá, eu vou tentar tocar em alguns pontos que ele não citou, né? E eu vou começar pela questão da concentração. De um modo geral, a prática esportiva ela trabalha algumas habilidades mentais, dentre elas a concentração. O esporte exige muita concentração. E com isso, pessoas que praticam vão ter um nível melhor de concentração do que daquelas que não praticam. Isso em qualquer fase da vida. Com o envelhecimento do nosso corpo também, a gente tende a perder algumas questões, né? E quem praticou esporte vai sofrer menos com isso ao longo da vida, né? Então, a prática esportiva ela ajuda a combater algumas percas que o nosso corpo tem ao longo dos anos, né? Outro ponto são as atividades cognitivas, onde o esporte ele exige diversas habilidades, né, diferentes. Dentre elas estão as questões do desenvolvimento. Com isso, né, com a questão da exigência do esporte, as questões que o esporte vai exigir do nosso corpo, a gente vai desenvolver as questões motoras, questões musculares e também as questões mentais. E aí entra a questão da concentração, que eu falei anteriormente, mas também vai entrar a questão de raciocínio rápido, questão de percepção, reflexo e por aí vai. Outro ponto positivo da prática esportiva é a questão da manutenção ou a busca pelo peso ideal, né? Hoje a gente vive numa sociedade que tem muitas pessoas obesas, né? E de certa forma, a prática corporal, a prática esportiva, ela vai ajudar. E de certa forma, a prática corporal, a prática esportiva, ela vai ajudar no combate da obesidade, né? Na busca pelo peso ideal, a busca pela saúde, né? Então, é sempre importante frisar essa questão da saúde, porque hoje a gente vive em tempos onde nem se fala muito sobre isso, né? Muitas vezes a gente tá precisando, tá passando por alguma coisa, a gente vai tomar um remédio, vai passar. Mas a questão do esporte, de um modo geral, a prática corporal, ela ajuda a prevenir doenças de um modo geral, né? Então, o esporte, a prática corporal, ela acaba sendo o melhor remédio para a gente prevenir doenças de um modo geral, né? E não é algo que é muito comentado, né? Infelizmente, a gente não ouve no dia a dia que o esporte ele previne doenças. A gente acaba vendo diversas propagandas de remédio, etc. O estímulo, tipo assim, eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo uma dipirona. Mas tratar que a prática esportiva ao longo da vida vai evitar doenças cardíacas, por exemplo, a gente não vai ver, né? Mas enfim, seguindo, o esporte ele também ajuda na questão da melhora do condicionamento físico e da resistência, que está ligado à questão da busca pelo peso ideal, né? E com isso, a gente vai melhorar a imunidade, que é a questão da prevenção de doença que eu estava tratando agora há pouco. E além disso, vai evitar doenças cardíacas, doenças respiratórias e etc, né? Vai ajudar a combater diversos pontos, diabetes, por exemplo. E, enfim, é isso que eu tinha preparado para hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora vocês vão ficar com a Brenda e ela vai abordar um pouco sobre os pontos negativos da não prática esportiva. É isso. Até mais. Oi, gente, meu nome é Brenda. Eu estou aqui para dar continuação à saga de vídeos da matéria de estágio 3, juntamente com Eisenhower e William, onde hoje os dois falaram bastante sobre as contribuições da prática esportiva e afins. E eu vou acrescentar um pouco mais as falas e também finalizar falando o que acontece quando você se abstém das práticas e dos exercícios físicos. A gente já sabe que as práticas esportivas e os exercícios físicos, eles são muitas vezes praticados com finalidade estética, principalmente buscando a redução do peso corporal. Mas as práticas esportivas, elas também contribuem com um poderoso instrumento de prevenção de doenças, onde os meninos já citaram bastante, como por exemplo a obesidade, e propicia também o aumento da capacidade respiratória, circulatória e da densidade óssea, ou seja, combate à osteoporose. Tem ali uma ajuda, né?
além de atenuar os índices de estresse e ansiedade, principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas ficam bastante em casa, não praticam nada, ficam bastante estressadas. Então, as práticas esportivas e os exercícios físicos ajudam a deixar um pouco desse estresse de lado. E também contribui com a criatividade, a memória e promove também a elevação de autoconfiança e autoestima, que atualmente também com a pandemia a gente anda um pouco para baixo. É, Além disso, a melhora também do sistema imunológico, o padrão de sono, o humor, a postura, as dores, faz você ter mais disposição, o seu raciocínio ele consegue ser mais rápido e também os desempenhos intelectuais e escolares, principalmente nos jovens, né? É, ou seja, os benefícios do esporte para a saúde, eles são muitos. E a gente pode ver algum deles aqui citados, mas ainda há vários outros. Então, a prática esportiva, ela é necessária. O que acontece quando você não faz práticas esportivas ou exercícios físicos? Ou seja, por que você se abstém disso e o que isso vai dar a você? Os benefícios da prática esportiva, eles atingem pessoas de todas as idades e gêneros. Seja qual for a sua faixa etária ou o seu gênero, você pode escolher propor. E o que acontece quando você se abstém dessas práticas esportivas? É, os benefícios da prática esportiva, ele atinge pessoas de várias idades, vários gêneros, isso é independente, e você tem vários leques de esportes ou exercícios que pode escolher, claro que sempre buscando respeitar os limites e condições do seu corpo, e é de suma relevância que você se dedique a fazer algum esporte. Isso porque se você não fazer nenhuma modalidade de prática esportiva, podem ocorrer alguns efeitos negativos no seu corpo. Entre eles, a capacidade cardiorrespiratória ela é prejudicada. Você pode reparar que quando você não faz algum esporte ou qualquer outra atividade com regularidade, você se cansa mais fácil, fica sem fôlego com uma atividade que seja menor, sente o coração mais acelerado com o mínimo de esforço. Outra coisa também que diminui a funcionalidade do organismo. O corpo ele pode perder um pouco mais de suas funcionalidades e passa a efetuar suas ações do melhor modo e começa a ter algumas falhas. Tem também a diminuição da mobilidade e força muscular, ou seja, se você não exercita, você vai perdendo aos poucos a amplitude dos seus movimentos e seus músculos vão ficando mais fracos. Como os meninos já disse também, aumenta o risco de diabetes com a ausência da prática esportiva. Não há o consumo de açúcar pelo organismo, que começa a se acumular e pode causar diabetes. Pode causar também hipertensão, que já citamos em outros vídeos também, os meninos também falaram. Com capacidade cardíaca diminuída pela carência das atividades físicas, o coração ele tem que fazer um esforço ainda maior para bombear o sangue, o que ocasiona num aumento da pressão sanguínea. E a falta de exercício, ela pode ser um fator de risco tão grave para o coração quanto a hipertensão, diabetes, tabagismo, o colesterol alto, ou obesidade, e se associado a esses anteriores, é pior ainda. Para se ter uma ideia, em alguns estudos, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, 70% da população mundial ela é sedentária. E a falta de atividade física, somada a uma alimentação não balanceada, ela é responsável por 54% de número de mortes por infarto. E já um estilo de vida ativo, ou seja, que a pessoa pratica algum exercício regular, ela pode ajudar a reduzir o risco de morte em 40%. E segundo a SBC, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, praticar uma atividade aeróbica pelo menos 4 dias por semana, com um mínimo de 40 minutos de duração, que podem ser divididos em 2 ou 3 períodos diários. Isso para que a pessoa reduza os riscos de ter qualquer uma dessas doenças
acimas que a gente citou com os meninos no vídeo anterior, e eu também. E é isso. Até o próximo vídeo e obrigada.